Vamos conhecer melhor a história da psiquiatria em Portugal. Hoje vamos viajar pela história do Hospital Conde de Ferreira no Porto, a primeira instituição psiquiátrica construída de raiz em Portugal. Não te esqueças, inscreve-te no canal e ativa as notificações para não perderes nenhum dos vídeos futuros. Em Portugal, foi na segunda metade do século XIX que se registaram os principais avanços na área da psiquiatria e saúde mental. Esse período foi marcado pela interdisciplinaridade de posições e ideias, alinhando disciplinas de caráter científico, social e jurídico, que se organizaram no sentido de corresponder às necessidades identificadas neste campo. Uma das principais iniciativas deu-se em 1848, com a abertura do Hospital de Rilhafoles em Lisboa. Um antigo convento que deu lugar à primeira instituição psiquiátrica inaugurada em Portugal. Posteriormente, em 1883, foi inaugurado o Hospital Conde de Ferreira no Porto, intitulado como a primeira instituição psiquiátrica construída de raiz em território português. Neste capítulo, vamos dar a conhecer a história deste último hospital psiquiátrico, considerando relevante as adaptações realizadas na última década do século XIX, período em que foi construído um dos pavilhões deste hospital, o Pavilhão dos Furiosos. Como todos os bons inícios de uma boa história, vamos começar pela sua gênese. O nome Conde de Ferreira é uma homenagem ao seu principal financiador, Joaquim Ferreira dos Santos, um simples caixeiro que se tornou benemérito. A acumulação da sua riqueza começa a partir dos seus 18 anos, quando inicia a atividade de comerciante com o Brasil e com a Argentina. Após diversas atividades de relevância para a nação, inclusive a participação na vida política, é-lhe concedido o título de barão em 1842, o de visconde um ano depois e, por fim, a 6 de agosto de 1850, o título de Conde de Ferreira. Paralelamente a estas incursões políticas e comerciais, Joaquim Ferreira dos Santos, o Conde de Ferreira, exercia diversas campanhas de caridade e doações, revelando a sua preocupação com as carências sociais, mostrando-se sensível à falta de apoios que existia em Portugal no campo da psiquiatria. O seu estado de saúde começa a deteriorar-se a partir de 1861 e acaba por falecer 5 anos depois, no dia 24 de março de 1866. É após a sua morte que se dá a conhecer um dos maiores contributos que viria a transformar a história da psiquiatria em Portugal. Esse contributo refere-se a uma doação apresentada no seu testamento, onde indicou que grande parte da sua herança seria dedicada à construção de um hospital para alienados. No seu testamento, Conde de Ferreira determinou que deveria ser construído um hospital para acolher os doentes mentais e este deveria ser entregue à Santa Casa da Misericórdia do Porto. O Conde deixou algumas exigências para a construção do hospital. Ele queria que o local fosse adequado, com boa exposição higiênica, terrenos para cultivo e principalmente que tivesse abundância de água. Importa lembrar que na época já se começa a falar sobre os novos preceitos científicos relativamente à construção do espaço com características terapêuticas. Isso mesmo, vários relatórios em Portugal propunham a construção de hospitais de raiz para acolher os alienados, entre eles o Manual de Bernardino Gomes, um médico alienista já falado aqui no canal Louca História. Ele redigiu um estudo em 1843, depois de uma viagem aos principais hospitais psiquiátricos dos países de referência na Europa, como Inglaterra, França e Bélgica. Vocês podem conferir esses estudos aqui no canal. Mas não foi fácil escolher o local para construir o hospital. Foram colocadas várias hipóteses de adaptação de espaços já construídos, como a adaptação do Convento da Formiga. No entanto, isso gerou controvérsia, pois discutia-se os defeitos do Convento de Rilhafoles em Lisboa, que teria sido adaptado e apresentava no momento diversas fragilidades. Considerou-se inclusive utilizar a verba na adaptação do próprio Hospital de Rilhafoles. Contudo, por fim, tomou-se a decisão de se construir um novo edifício de raiz. O projeto inicial foi realizado por um engenheiro, que se baseou em relatórios de outras instituições com o mesmo propósito, o que conferiu elevada credibilidade à planta aprovada. Mas aí aconteceu uma reviravolta. O engenheiro adoeceu e deixou o projeto, passando a responsabilidade para um encarregado de obra que fez diversas alterações, especialmente na escadaria principal. Essas alterações foram muito criticadas por Domingos Ribeiro,
que afirmava que não foram aprovadas pelo Conselho de Peritos. Enfim, seriam necessários cerca de 16 anos após o falecimento do Conde Ferreira para que a nova instituição fosse inaugurada, a 24 de março de 1883, afirmando-se assim como a primeira instituição psiquiátrica construída de raiz em território português. O processo de construção revelou-se demorado e confuso, não só pelas preocupações demonstradas relativamente à escolha do local para a construção ou se seria um edifício construído de raiz, mas também porque este processo não foi necessariamente guiado por estudos e pareceres de profissionais qualificados para o efeito, como por exemplo o facto de não ser conhecida a participação de arquitetos na construção de ideias do hospital. Por isso, não é difícil perceber que a nova construção tenha apresentado logo diversas fragilidades. Contudo, apesar de ter sido um processo conturbado e rodeado de acesas polémicas, o Hospital de Alienados Conde Ferreira é referido como uma das mais importantes iniciativas de humanização sobre a assistência e acolhimento dos alienados em Portugal. Localizado nos arredores da cidade do Porto, a 150 metros acima do nível do mar, em uma área plana, com aproximadamente 120 mil metros quadrados de terrenos férteis. O Hospital de Alienados Conde Ferreira foi construído em campos cultivados, com árvores de frutos e pinheiros, atendendo a uma das exigências do seu financiador, Conde Ferreira. A inauguração foi simples e discreta, com a presença de António Maria de Sena e Júlio de Matos, que receberam os primeiros 29 doentes transferidos do Hospital Santo António. Um número de doentes que aumentou significativamente logo nos primeiros meses. Esta afluência não era necessariamente uma novidade, uma vez que o fenómeno da sobrelotação se verificava em todos os hospitais psiquiátricos que emergiam na Europa, inclusive o próprio Hospital de Rilha-Foles em Lisboa. Mesmo assim, o Hospital do Porto não se preparou para esta possibilidade e rapidamente passou a apresentar diversas fragilidades estruturais e falta de espaço. António Sena, o primeiro diretor do hospital, referiu não concordar com as tendências de construção magnificentes e monumentais, que foi aparentemente o modelo que guiou a construção deste novo hospital. Ao invés disso, Sena acreditava que a construção de pavilhões separados com uma arquitetura limpa e simples poderia ter resultado melhor, tanto ao nível económico como terapêutico. Ainda assim, enalteceu sempre e reconheceu a importância do hospital na cidade do Porto, que permitiu implementar a modernidade terapêutica psiquiátrica. O desenho arquitetónico do hospital define-se como uma arquitetura linear de até 3 pisos, num modelo retangular e um pátio central. Parece simples, mas, na verdade, este modelo simétrico parece ter sido uma opção baseada nos critérios de ordem científica e não necessariamente arquitetónica. Este modelo já teria comprovado a sua eficácia nos hospitais psiquiátricos modernos construídos nos países europeus de referência. Recomendo, por exemplo, que vejam o vídeo do Hospital de Charenton. Vou deixar o link na descrição. Neste exemplo, em muito se assemelhava ao modelo de Esquirol, que foi inspirado nas vilas romanas do período agostinho. Este modelo simétrico refere-se à facilidade em organizar os espaços, de modo a separar as categorias de doenças e a dividir as idades e sexos. Princípios estes que fazem parte do regulamento interno. A fachada principal, bilateralmente simétrica e alongada, exaltava uma certa elegância e transmitia seriedade e segurança. O corpo central do hospital abrigava as instalações e serviços gerais, o gabinete do diretor, a casa de aceitação e o laboratório da antropologia. Era um lugar de muita atividade e circulação, onde o ritmo dos dias era ditado pelas necessidades dos pacientes. Nas alas norte e sul, as enfermarias eram amplas e iluminadas, o que estaria de acordo com um dos principais discursos oitocentistas, relativamente às características da qualidade do espaço com critérios terapêuticos. A ventilação, a luz natural e a qualidade da água eram elementos fundamentais para a recuperação dos doentes. E, de facto, muitos pacientes beneficiavam destes elementos. O Hospital Conde Ferreira não era só um lugar de tratamento médico. Ele também oferecia espaços de lazer com salas de recreio, jardins e parques. Os pacientes podiam passear e desfrutar do ar fresco, o que contribuía para o seu bem-estar físico e psicológico. Mas talvez o maior feito do Hospital Conde Ferreira tenha sido a implementação de medidas profiláticas de higiene e profilaxia das doenças mentais. Essa diretriz foi priorizada pelos seus diretores, em particular António Sena. Graças a ele,
o hospital tornou-se um dos maiores e mais avançados do país no tratamento das doenças mentais, com métodos pioneiros e inovadores. Neste sentido, para poder responder à evolução dos parâmetros científicos e à nova demanda, o projeto inicial do hospital recebe diversas alterações ao longo dos primeiros anos. Uma medida que foi necessária, porque em menos de 10 anos chegou a receber cerca de 400 pacientes, um número de doentes bastante elevado para a capacidade inicial do hospital. As primeiras remodelações que o hospital sofreu foram muito descuidadas e rapidamente revelaram diversos problemas ao nível da construção. O que se entende é que, à medida que foram percebidas as necessidades, foram-se construindo e adaptando espaços, sendo que o projeto inicial não tinha sido preparado para todas estas modificações. Uma das primeiras adaptações significativas foi próximo de 1888, com a construção de um pavilhão de 2 andares, destinado para acomodações, onde iriam residir alguns funcionários, o diretor e o médico adjunto, assim como as respectivas famílias. Uma necessidade que não foi atendida no projeto inicial, obrigando-os a viver nas mesmas aulas dos doentes. Um ano depois, fez-se sentir a necessidade de se fazer novas adaptações e solicitou-se a construção de células de isolamento destinadas aos alienados agitados. As 28 existentes não atendiam à população de 397 alienados, claramente insuficiente. O edifício, em menos de 15 anos, apresentou diversos sinais de degradação, nomeadamente ao nível dos soalhos, dos telhados, das casas de banho e das latrinas. Existiam apenas 6 a 8 latrinas por cada 100 alienados. Aliás, a construção das latrinas e do sistema de esgotos do hospital foram sempre matérias de preocupação e alvo de críticas por parte do primeiro diretor, assim como o sistema de aquecimento do edifício, que durante o inverno incompatibilizava a eficácia clínica e terapêutica, resultando inclusive no aumento do índice de fatalidades, em particular dos doentes mais idosos e os fragilizados. Apesar das diversas tentativas de adaptação, a certa altura começa-se a questionar os princípios da higienização e da segurança dos pacientes. O assunto sobre a acumulação dos alienados incuráveis resultou na possibilidade de se construir um outro hospital-asilo nos arredores. Mas a ideia não avançou. No entanto, motivou a construção de um pavilhão em 1905 para alienados criminosos, que até então se misturavam com os restantes doentes. De uma forma geral, a distribuição dos doentes era feita por 14 enfermarias, tendo como critério de distribuição a diferença de género, a diferença de classes sociais e também a separação com base em critérios de análise comportamental. Este foi o cenário que despertou inúmeras críticas relativamente ao gerenciamento de recursos. Críticas que apontam responsabilidades à fraca qualidade dos materiais utilizados na construção e à descuidada mão de obra, que resultou em sérios defeitos estruturais. Mas, no meio dessas críticas, refere-se também o gerenciamento ineficiente ou desqualificado por parte da equipa de gestão do hospital. Vamos conhecer agora algumas das principais alterações da planta que foram surgindo na tentativa de corrigir o plano inicial. Para facilitar este processo, foi atribuída uma qualificação que organiza as intervenções, como obras de reparação, obras de conservação do edifício principal e dos anexos, obras de reforma e obras de ampliação. Relativamente às obras de reparação, destacam-se a colocação de novos soalhos, nomeadamente nos refeitórios, nas salas de recreio e na maioria das enfermarias, onde se verificava maior degradação nos pisos. Foram também reparados os telhados e substituída a canalização da água e do gás. No que diz respeito às obras de conservação, destaca-se o número elevado de portadas, janelas e outros detalhes do edifício que estariam expostos e em contacto com o exterior, exigindo uma manutenção frequente. Quanto aos equipamentos imobiliários, eram frequentemente danificados pelo uso desajustado dos residentes e então era necessário substituí-los. Este tipo de comportamento de pouco cuidado com os materiais era esperado, tendo em conta a população, tratando-se de pessoas que frequentemente apresentavam crises de agitação psicomotora e comportamento de ansiedade com tendências destruidoras. Por fim, relativamente à obra de reforma e ampliação, o objetivo era aumentar a capacidade do hospital, de modo a proporcionar melhores condições aos alienados. Neste conjunto de obras, foram incluídas a renovação completa das latrinas,
que se apresentava como um perigo e uma vergonha permanente, isto dito pelo próprio diretor. As obras na Casa da Rouparia, a ampliação da lavandaria e outras ampliações e adaptações que proporcionaram um novo ciclo ao hospital. No entanto, uma das obras que mais despertou a atenção deste estudo, que é um dos objetos de estudo da tese de doutoramento que motivou a criação deste canal Louca História, é a construção de 2 pavilhões para furiosos. Um para o sexo masculino, construído em 1892, e o outro para o público feminino, construído no ano seguinte. A partir de agora vamos dar maior atenção a estes pavilhões, as 8º enfermarias, como eram designadas na época. Entretanto, não te esqueças, deixa um like. Na verdade, estes elementos como objeto arquitetónico parecem não ter despertado muita atenção ou conquistado relevância nos estudos feitos sobre o Hospital Conde Ferreira. Por esse motivo, incentivo a quem conhecer detalhes interessantes sobre estes pavilhões que comente e partilhe a informação. Um dos autores que faz uma descrição do pavilhão para furiosos é Joaquim Urbano, em 1896, numa perspectiva de análise sobre a higiene do espaço e o controle de infecções. O médico refere também ter tido dificuldades em elaborar uma pesquisa rigorosa, por não ter tido acesso às plantas das canalizações do edifício, recorrendo apenas à informação dos funcionários. O primeiro pavilhão a ser construído foi para furiosos do sexo masculino. Em 1892, a ideia principal era separar os doentes que apresentavam comportamentos perigosos e violentos dos restantes. Com base neste princípio, o edifício teria de ter características de vigilância e isolamento, o que justifica o modelo arquitetónico utilizado. Para quem segue o canal já está familiarizado. A sua configuração heniagonal dispõe de 9 células, com uma divisória que seria a casa do enfermeiro e uma outra dependência para a latrina e banhos. Esta estrutura foi inspirada no modelo panóptico de Bethlen, que priorizava a vigilância ativa. Recomendo que vejas o vídeo sobre os princípios do panotismo. O link vai estar aqui na descrição. Dentro desta lógica, apesar de se entender o fundamento que inspirou o desenho da estrutura, deve-se referir que o conceito de vigilância adotado nos modelos panópticos de Bethlen visavam também aplicar o sentimento de autodisciplina e punição. Estas estratégias não se enquadravam com o novo discurso de terapia humanizada no contexto da psiquiatria que o próprio hospital queria implementar. O próprio Joaquim Urbano, que foi convocado para realizar uma inspeção sanitária ao edifício, mostrou-se bastante crítico em relação à construção do primeiro pavilhão para furiosos, referindo que apresentava diversas imprecisões. Entre elas a ventilação, tida como insuficiente na parte das celas, enquanto que o sótão foi visto como exagerada. Para além disso, criticou as condições térmicas, a própria estrutura em si, referindo que não se justificava tal obra tendo em conta os custos elevados e a capacidade reduzida de doentes que poderia acolher. As 8 células tinham uma janela de pequenas dimensões com acesso para o exterior, mas devido à sua altura era difícil o doente alcançá-la e olhar para fora. Para evitar isso, foi inclusive desconsiderada a utilização de mobiliário dentro das células. Os doentes dormiam apenas num colchão que era colocado diretamente no chão. A porta de acesso às celas, virada para o centro do edifício, era em ferro, completamente fechada e com aparência maciça e pesada, e uma pequena abertura que serviria para que o vigilante pudesse olhar para dentro. Essa abertura encontrava-se quase sempre fechada, ou seja, o espaço era frio e muito semelhante a uma prisão. Esta forma de isolar os doentes que sofriam de distúrbio mental não se encontrava em sintonia com o discurso científico da época, que se baseava em princípios da liberdade, integração, segurança e dignidade na forma do tratamento humano, um diálogo aceso desde o século XVIII. Apesar de polémica e questionável, 2 anos depois construiu-se o segundo pavilhão para furiosos na Avenida Sul, destinado ao público feminino. Neste pavilhão, ao contrário do construído para os homens, foi colocado um sistema de canalização para a água quente e utilizado mobília nas celas. Foi também inspirado num modelo de construção panóptico, com uma estrutura pentagonal de maiores dimensões, quando comparado com o primeiro exemplo. Nesta estrutura, foram construídas 12 celas, na mesma linha do primeiro pavilhão. Poucos anos depois, o pavilhão foi demolido,
o que justifica a dificuldade em encontrar informação detalhada sobre o edifício. De qualquer das formas, percebe-se que a sua utilidade em pouco tempo se verificou desajustada. Com base neste exemplo, importa referir que no contexto europeu, todos os casos de construção panóptica já teriam sido rejeitados no contexto da psiquiatria, muito antes do início da construção do hospital. De qualquer das formas, deve-se reconhecer a importância do Hospital Conde Ferreira num cenário de exploração de uma área desconhecida e estranha, que era a psiquiatria. E nesse campo, o hospital foi pioneiro de diversas iniciativas médico-científicas que alteraram a realidade da psiquiatria em Portugal, com impactos e referências que inspiram mesmo nos dias de hoje. E assim terminamos mais uma história. É incrível perceber que a arquitetura assume um papel fundamental no percurso histórico que nos conduz ao que entendemos hoje sobre a psiquiatria e a saúde mental, embora ainda haja um percurso a fazer e novas coisas a descobrir. Por isso, convido-te, se gostas deste tema, não te esqueças de deixar um like, inscreve-te no canal e ativa o sino para ficares por dentro de todas as novidades. Agradeço e vemo-nos no próximo vídeo.